Regra de 3. É um processo utilizado que a gente vai usar praticamente em vários problemas, muitos problemas de matemática, que envolvem grandezas diretamente ou grandezas inversamente proporcionais. Regra de 3, dois tipos de regra de 3. Regra de 3 simples, regra de 3 compostas. As simples, eu vou trabalhar somente com 2 grandezas. As compostas, eu vou trabalhar com 3 grandezas ou mais. Tem regras de 3 compostas realmente muito grandes. O que acontece? Essa regra de 3 tem 2 tipos de aparecer, 2 formas dela aparecer no problema que você vai resolver. As grandezas vão estar numa relação direta ou as grandezas vão estar numa relação indireta. Como é que a gente vai analisar essas relações? Olha que coisa simples, regra de 3 a gente vai passar voando e realmente que é muito simples, pessoal. Eu tenho aqui, de um lado, a quantidade de DVDs, do outro lado, o preço desses DVDs. Percebam, se eu passo de 1 para 2 DVDs, em vez de comprar um DVD, eu quero comprar 2, o preço passa de R$ 30 para R$ 60. O que aconteceram com essas grandezas? Foram as 2 grandezas multiplicadas por 2. E vamos dizer que eu queira comprar 5 DVDs. O preço vai multiplicar por 5, porque essas grandezas elas vão aumentar exatamente na mesma proporção. Na mesma proporção. Proporção direta. As grandezas aumentam na mesma proporção. E a inversa? Vai ser exatamente igual, pessoal. Só que uma vai aumentar e a outra vai diminuir na mesma proporção. E você tem que lembrar que a operação matemática também é inversa. Qual é a operação matemática inversa da multiplicação? É a divisão. Então, se eu tenho aqui velocidades e tempo de viagem, eu tenho que, se eu vou numa velocidade de 20 km, por exemplo, para minha casa, que é no Andaraí, quem é do Rio vai saber, vamos supor que eu demore 6 horas. Só que se eu aumentar a minha velocidade, passar para 40 km por hora, eu dobrar a minha velocidade, o meu tempo de chegar em casa vai dividir por 2. Ele vai diminuir na mesma proporção. Se eu multiplico por 2, aqui ele divide. Isso é uma proporção inversa. E se eu triplicar minha velocidade, chego em casa mais rápido ainda. Divido o meu tempo por 3. Multipliquei a velocidade por 3, meu tempo foi dividido por 3. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Uma aumenta, outra diminui. Uma diminui, outra aumenta. Aumenta, diminui, diminui, aumenta. Como é que a gente resolve o problema 6? Problema 6. Muito simples. Você vai ter que lembrar da regra das setinhas. Como se resolver regras de 3. Você vai colocar grandeza embaixo de grandeza. Você vai ler o problema e montar as informações da seguinte forma. Vamos primeiro ler o problema. Em 12 dias de trabalho, 16 costureiras fazem 960 calças. Deu 3 dados aqui.
Em quantos dias, ele quer saber os dias, quantos dias 12 costureiras poderão fazer 600 calças iguais às primeiras? Como é que a gente monta uma regra de 3? Você vai colocar na ordem em que as informações aparecem. 12 dias, tracinho, 16 costureiras, tracinho, fazem 960 calças. O que ele está te perguntando? Em quantos dias? X. X é o que você quer saber. Você coloca lá aonde você quer saber X. X dias. 12 costureiras poderão fazer 600 calças. Armei o esqueleto do problema. Agora, como eu vou armar essa proporção para matar essa regra de 3? Você vai usar a técnica das setinhas. Você vai tomar como referência a grandeza que você quer achar, que é os dias. E você vai comparar essa grandeza com as outras duas grandezas. Primeiro com uma, depois com a outra. Vamos lá? Vamos comparar a grandeza dias com a grandeza costureiras. Você já colocou a setinha para cima aqui nos dias, ok? Agora você vai perguntar se uma aumenta e a outra aumenta, ou se uma aumenta e a outra diminui. Aqui, ó. Se eu aumento o número de costureiras trabalhando, elas vão precisar de mais dias ou menos dias para terminar o trabalho? Se eu tenho mais costureiras, mais produtividade, eu vou precisar de menos dias para terminar o trabalho. Não é uma análise lógica da situação? Sim. Então eu vou aumentar uma grandeza e a outra grandeza vai diminuir. Então elas são inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui. Então costureiras, eu vou botar a setinha para baixo, que eu sei, se essa grandeza aumentar, essa grandeza vai diminuir. Então eu boto uma setinha para cima e a outra setinha para baixo para indicar que elas são inversamente proporcionais. Ok? Essa é a técnica das setinhas. Agora é só você comparar a grandeza dias com calças. Se eu aumento o número de calças para fazer, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Gente, análise lógica. Eu tenho mais calças para fazer. Então, eu vou precisar de mais dias para terminar essas calças. Tenho mais calças para fazer, eu vou precisar de mais dias para terminar essas calças. Mais calças, mais dias. Aumenta, aumenta. Diretamente proporcionais. Setinha para cima, setinha para cima. Como é que eu monto a minha proporção para achar o X? Eu pego a fração que tem o X, 12 sobre X, que é o dos dias, igual a multiplicação das outras razões. Tomando cuidado para o seguinte: quando for inversamente proporcional, eu inverto a ordem da fração. Costureiras inversamente, em vez de eu colocar 16 em cima,
eu coloco 12 sobre 16. Vezes calças, diretamente ou inversamente? Diretamente. Então eu coloco da forma como está. Acabou o problema, pessoal. Praticamente acabou o problema. Como é que a gente faz isso aqui? Só simplificar, ó. 0 corta com 0. Esse 12 pode cortar com esse. Não tem problema. Vai ficar o quê? 1x 16 vezes 9,5 por 60. Tem que dar 9,5 aqui por 60. Dá por 6. Sim, por 6. Dá 16 por 6 dá 10. Corta, corta. X igual a 10. Esse algebrismo aí eu vou deixar para você se divertir. E realmente o importante é essa armação aqui, pessoal. Colocar a fração que tem x inicialmente igual e analisando cada grandeza, se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Se for inversamente, você inverte, ok? Copiou? Matou a charada?